Meu nome é Anderson Martins Rocha do Prado, eu sou orientado pela professora Lígia e o projeto que eu vou apresentar aqui para vocês é intitulado pelo seguinte nome: O plano projetivo e a garrafa de Klein são homeomorfos? Então, a partir disso, a gente vai ter essa organização para a nossa apresentação, que são divididos nesses 6 tópicos. No primeiro tópico, que a gente fala sobre o objetivo desse trabalho nada mais é que utilizar a característica de Euler por si próprio, juntamente com os grupos de homologia, para poder responder essa pergunta, se o plano projetivo e a garrafa de Klein são homeomorfos. Na introdução, a gente vai ter um pouco de um contexto no qual diz que a homologia simplicial ela é um importante variante topológico, pois ela fornece um método de associar a cada espaço topológico a uma categoria de grupos. A gente chama esses grupos de homologia, né? De modo que esses espaços homeomorfos possuem grupos de homologia isomorfos. Outra interessante variante topológica é a característica de Euler, né, que classifica importantes espaços topológicos através somente de um número inteiro. Esses espaços homeomorfos possuem a mesma característica de Euler no caso. Com isso, a gente chega na nossa base teórica, que a gente vai ser apresentado algumas definições de teoremas, e a primeira definição nos diz o seguinte, que é a definição de grupos de homologia. Seja P maior ou igual a zero e K um complexo orientado, o grupo de homologia P-dimensional de K é o grupo quociente, que é denotado por H de P, né, de K, que nada mais é que esse Z de P, que é o kernel, o nosso núcleo, sobre o nosso bordo, onde aqui já está especificado o ZP de K é o núcleo do operador, ou seja, o nosso kernel, e o nosso BP de K é a imagem do operador bordo de dimensão P mais 1. A partir disso, a gente define o teorema que diz que se x e y são homeomorfos, então HP de x e HP de y são homeomorfos para cada P. Posteriormente, a gente tem a segunda definição, só que agora é da característica de Euler, que são os dois definições que vão ser trabalhadas nesse trabalho. Né? No caso, a característica de Euler é definida da seguinte forma. Seja P um poliedro e denotemos por V o número de vértices, F o número de faces e A o número de arestas de P, no caso esse polígono. Então esse número x de P ele é denotado por V menos A mais F. E essa notação a gente chama e caracteriza por a característica de Euler, de P no caso. Com isso, a gente tem o teorema 2, que é a partir dessa definição, que diz que se S1 e S2, essas superfícies dadas, são duas superfícies fechadas, então S1 é homeomorfa ao S2, se somente se esse x de S1 e esse x de S2, ou seja, esse número que a gente encontrar, forem iguais. E ambas são orientáveis ou ambas são não orientáveis. Aqui o intuito não é demonstrar esse teorema, mas a gente pode encontrar ele na primeira referência que eu deixei no final da apresentação. E a partir disso, né, dessas duas definições, esses dois teoremas, a gente vai ser capaz de poder explicar o que o objetivo do nosso trabalho. No caso aqui, a gente vai ter os grupos de homologia simplicial e as características de Euler no plano projetivo. Então a gente vai considerar essa triangularização aqui embaixo, né, como foi dada, e a gente sabe que é constituída por dois zeros simplexos, V e W, que no caso são os nossos vértices, denotado aqui pela nossa triangularização. Três uns simplexos, que no caso são as nossas arestas, A, B, C. E dois simplexos, que são as faces dessa triangularização que a gente fez aqui do plano projetivo. Então, a partir disso, é notável a gente ver aqui que a gente tem a partir dessa triangularização é nítido a gente vê que a gente tem dois vértices, né? No caso é V e W, certo? A gente também tem as arestas, que é denotada, como eu já tinha dito anteriormente, e as faces denotadas por U, no caso U e L, certo? Com isso, a gente pode utilizar a característica de Euler, que é o nosso x de P. No caso, nosso P quadrado aqui é o nosso plano projetivo, que é dada pelo quê? A fórmula V menos A mais F. No caso, a gente sabe que é o quê? Substituir. Então, a gente sabe que 2 menos 3 mais 2 é 1. Agora, a gente vai ter que calcular os grupos de homologia simplicial de cada componente. No caso, por exemplo, respeitando o plano projetivo.
como a gente tem os simplexos 0, 1 e 2, como foi denotado no começo, a gente sabe que, que logo para a dimensão maior que 2 vai ser 0. Por quê? Como mostra essa cadeia que a gente tem aqui embaixo, que eu vou até circular. Então, a partir disso, a gente coloca cada um que gera essas cadeias acima e a gente denota isso aqui como equivalente. No caso, essa cadeia abaixo. Com isso, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente for operar para achar esses geradores, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o kernel sobre o nosso bordo, que é o termo que vem anteriormente, não o termo. No caso, o nosso del0 é o nosso kernel, e a gente vai ter que dividir ele sobre a nossa imagem de del1, e assim sucessivamente. Então, o que acontece? O operador del0 ele é nulo. Então, o Z0 é o que? VW. VW por quê? É o que a gente encontrou aqui dos nossos vértices. Então a gente sabe, além disso, que del1 de A é igual a del1 de B, que é igual a W menos V. Por quê? Se a gente analisar aqui nossa triangularização, a gente vai pegar a diferença, W menos V, dos nossos vértices, certo? Com isso, a gente vai saber que del1 de C vai ser zero. Por quê? Porque quando a gente analisar aqui também o nossa triangularização, a gente vai ter o V menos V, que é zero. Então, concluímos que é igual a zero. Portanto, a gente vai ter então que o nosso bordo, nosso base zero vai ser o quê? Vai ser gerado por W menos V. Fazendo essas mudanças de geradores, o que acontece? A gente vai ter o quê? Que H de zero é o nosso kernel de zero sobre o bordo de zero. Então, aí o que acontece? A gente viu, substituindo aqui as nossas informações dadas, o que a gente consta aqui. No caso, vai ser gerado por V depois W menos V sobre W menos V, que nada mais é que V, que a gente vai denotar por Z. Posteriormente, a gente vai ter que calcular Z de 1, no caso, o kernel de 1. Então a gente vai ter a mesma coisa, a gente vai pegar o D1, que vai ser gerado por A, mais gerado o G2 por B, mais o G3 de C, vai ser igual a zero. Então o que isso acontece? A gente vai ter que substituir os componentes que a gente achou anteriormente, que nada mais são que D1, a gente viu que D1 de A e D1 de B são iguais, portanto eles são o que? W menos V. E a gente sabe que D1 de C é o que? É zero. Então a gente colocando G mais 1 em evidência, porque repete aqui, né? Então a gente vai ter que G1 mais G2 de W menos V é igual a zero. E isso só é satisfeito quando o que? G1 é igual a menos G2. Portanto, a gente vai ter aqui que o nosso Z1 vai ser o que? A menos B e C, no caso gerado, né, o gerador. Utilizando essas mudanças de geradores, a gente vai ter uma mudança aqui. Porque a gente sabe que para essa face, a gente vai ter o que? A menos B mais C, quando a gente olhar a triangularização aqui. A gente vai pegar que é igual a zero, como consta aqui, certo? Então, portanto, o nosso kernel de 2 vai ser o quê? Vai ser nulo. Quando a gente substitui aqui, o H de 2 vai ser o quê? O kernel de 2, né? O nosso núcleo operado aqui dividido pelo bordo de 2, então o que a gente encontrar? Zero. Logo, quando a gente vai concluir aqui, a gente vai ver que o nosso H de n vai ser o quê? Vai ser Z para n igual a 0, Z2 para n igual a 1 e 0 quando o n é maior ou igual de 2. Aqui a gente agora vai olhar para as características de Euler da garrafa de Klein. Então a gente vai considerar essa triangularização e a gente vai repetir os mesmos processos anteriores. Nesse caso aqui a gente vai considerar zero simplexo para V, que é nosso vértice, né? O 3, 1 simplexos, que são as nossas arestas, e 2 simplexos, no caso, são as nossas faces. Então o que a gente vai ter? Quando a gente aplicar a característica de Euler, a gente vai ver que V menos A mais F é o quê? 1 menos 3 mais 2, que dá 0. Ora, quando a gente observa isso, a gente viu que no plano projetivo deu 1, e aqui deu 0. Logo, se a gente fosse utilizar a característica de Euler pelo teorema, a gente ia ver que já não é homeomorfo. Então, o que acontece? A gente ainda tem que olhar para os grupos de homologia. Então, mas o que acontece? Do mesmo jeito que a gente calculou para o plano projetivo, a gente vai utilizar para garrafa de Klein. Então o que acontece? A gente vai considerar essa cadeia aqui gerada, né? Que é equivalente a gente dizer isso. Então a gente vai aplicar a mesma coisa. A gente vai pegar o nosso kernel de D0, de del0, aliás, sobre
a nossa imagem, que vai ser o del1, e assim a gente vai repetir os mesmos processos novamente. Então a gente vai ter que z de 0 vai ser o gerado por v, que, mais uma vez, del0 é o operador nulo, porque a gente pode observar aqui mesmo na cadeia, porque tende a zero aqui, né? Como a imagem do operador bordo del1 é nula, então o que a gente vai ter? Que h de 0 vai ser o nosso núcleo sobre o nosso bordo, então a gente vai ver que vai dar v, que é gerado por v, que no caso é nosso z, ou seja, bateu com o do plano projetivo, que também foi v, se todos recordarem. Se a gente analisar agora para o caso de Z1, a gente vai encontrar o quê? Que a gente vai fazer as mesmas contas, como está denotado aqui que eu denotei, e a gente vai encontrar que o nosso H de 1 vai ser o quê? Vai ser vai ser gerado pelo kernel de Z1 sobre o nosso bordo, né? Que vai ser da seguinte forma, como foi denotado, que nada mais é que C somado com B sobre 2B. Então a gente vai ter o que? Z somado com Z2, ou seja, é diferente quando a gente aplica com H de 1 do plano projetivo. Posteriormente, a gente vai ver aqui ainda para del3, a gente vai ver que é nulo, pelo mesmo princípio que a gente viu anteriormente. Então a gente conclui que H2 de K vai ser o quê? Vai ser nulo. Portanto, a gente vai ver que nosso esquema vai ficar da seguinte forma. H de n vai ficar o quê? Z para n igual a 0, ficou correspondente ao plano projetivo. Z operado com Z2 para n igual a 1 e 0 para n maior ou igual que 2. Ou seja, aqui também diferiu. Logo, a gente vai ser capaz de concluir o que a gente estava perguntando. O plano projetivo e a garrafa de Klein são homeomorfos? A resposta é não. Como eu disse anteriormente, se a gente utilizar o critério teorema pelas características de Euler, a gente vai ver que uma superfície é diferente da outra, porque uma deu 0, outra deu 1, como a gente está dizendo aqui embaixo. E além disso, quando a gente utiliza o primeiro teorema, a gente vai ver que os nossos grupos vão ser diferentes no caso, né? Porque um deu Z operado com Z2 e o outro, H de 1, deu Z2. Ou seja, eles não são homeomorfos. A partir disso, eu quero agradecer ao PIBIC e à CNPq, né, por ter financiado esse projeto, está financiando ele, e exercer um papel fundamental, né, no trabalho dos estudantes, além de confiar na ciência brasileira, que tanto carece dessas instituições de apoio e fomento que a gente está percebendo nos dias atuais. E por último, quero enfatizar aqui as referências que eu utilizei do Liebert, né, que é uma apostila de invariantes topológicos. Também a nossa segunda referência, que é de uma orientanda também que passou pela Lígia, que tem o trabalho intitulado também como calculando detalhadamente os grupos de homologia simplicial do toro, do plano projetivo e da garrafa de Klein. Espero que vocês tenham gostado e compreendido e até a próxima.